Então, bom dia. Nossa aula agora é sobre a Idade Média, né? Então, vamos ver aí as principais características deste período histórico. Então, a Idade Média é um período que vai da desintegração do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, quando o último rei romano, Romulus Augusto, é destronado por Odoacro, o rei dos Érulos, e vai até o domínio de Constantinopla por parte dos turcos otomanos em 1453. Então, são basicamente aí quase 1000 anos dessa periodização da Idade Média. Essa Idade Média ela pode ser dividida em dois momentos. A Alta Idade Média, dos séculos 5 ao 11, isso aí é o processo de estruturação do feudalismo, né? A Baixa Idade Média, que é exatamente dos séculos 11 até o 15, processo ali de desenvolvimento e desintegração do feudalismo. Então vamos para o próximo item. Então, essa Alta Idade Média, a gente pode considerar aí de extrema importância, são exatamente esses grupos aí, os denominados bárbaros. Esses bárbaros, eles eram povos estrangeiros que acabaram entrando no Império Romano e os romanos os consideravam bárbaros porque eles não tinham ali a cultura greco-romana, não partilhavam ali dos valores da cultura greco-romana. Esses povos viviam em clãs, ou seja, comunidades que acabavam sendo muitas vezes ali se fixando em alguns locais, ou muitas vezes não, né? Viviam ali uma economia agrícola, em alguns casos, mas também uma economia pastoril, cuidando ali de gado, cuidando ali de ovelhas, carneiros. Não tinha propriedade privada, ou seja, a terra era de todo o grupo. Praticavam a pilhagem, ou seja, cada local que eles iam, eles poderiam roubar cidades, poderiam roubar vilas, né? Essas sociedades eram guerreiras, né? Elas eram sociedades que gostavam muito da arte militar e eles eram de uma religião tradicional politeísta. Então, são essas as características desses povos bárbaros ou desses agrupamentos bárbaros, que foram os mais variados. Suevos, alamandos, germanos e entre outros. Nós vamos falar especificamente dos germanos. Então, vários povos invadiram Roma a partir e desde ali do século I, II a.C. Esses povos principalmente eram eslavos ou germânicos. Eslavos da região ali da Rússia, da região dos Balcãs, germânicos ali da região mais da Europa, onde hoje é a Alemanha, a França, a Áustria, né? Essas localidades ali. Os bárbaros e os romanos. Os primeiros contatos aí entre romanos e esses bárbaros foram contatos ali, de certa maneira, amistosos. O Otávio Augusto fez com que muitos grupos desses bárbaros, a partir do século I depois de Cristo, entrassem e se estabelecessem ali como protetores das fronteiras romanas. No século IV, os bárbaros eles se deslocaram em massa, ou seja, eles adentraram em massa os territórios romanos, aí seria também de forma pacífica ou mesmo de forma entre lutas e massacres, aquelas pilhagens não são conhecidas. Alguns adentravam ali porque estavam fugindo até de outros povos bárbaros. Fatores que podem explicar a migração dos povos bárbaros para o Império Romano. Primeiro, aumento demográfico. Esses povos eles começaram a aumentar de tal forma que o clã já não mais os abrigava, então eles tinham que buscar novos territórios. A atração exercida pelos ricos territórios romanos, os romanos tinham muitas riquezas e a partir daí esses bárbaros acabavam cobiçando essas riquezas e se estabelecendo nesses locais romanos. E o ataque dos hunos, que é um povo de origem mongólica, a partir ali do século V, os hunos, que são muito violentos, começam a adentrar o território europeu, faz com que esses grupos bárbaros eles fiquem com medo e a partir daí eles entrem no Império Romano. Os hunos entraram até mesmo em Roma, aí houve um acordo entre o Papa Leão I e Átila, o rei dos hunos. O Átila recebeu uma indenização e acabou indo embora sem causar grandes. Então aí nós temos um mapa que representa bem os mais variados grupos. Aí temos vândalos, suevos, saxões, ânglos, né? Temos ostrogodos, visigodos, né? Então burgúndios, lombardos e entre outros grupos que acabam aparecendo aí nesse mapa para vocês.
Então aqui, os povos bárbaros eles acabaram ultrapassando as fronteiras do Império Romano Ocidental, fundaram vários reinos, né? O Império Romano acaba se desestruturando ali no ano 476, quando Odoacro, o rei dos Hérulos, acaba tomando Roma. Essas incursões bárbaras elas desmantelaram as estruturas políticas e econômicas que haviam em Roma. Roma estava com uma crise generalizada, era uma crise de produção, era uma crise de trabalho, era uma crise que acabou abalando ali todas as estruturas do império. Houve enfraquecimento político dos administradores das cidades, inclusive o próprio imperador, que acabou sendo destronado. As pessoas estavam com medo de ficar na cidade, foram aos campos, houve processo de ruralização e também os camponeses que ficaram à própria sorte, eles acabaram se vendo colocados a terem que aceitar uma coisa chamada colonato, que era exatamente eles trabalharem durante alguns dias na terra de um senhor, o senhor lhe dava um pedaço de terra para ele cultivar, e aí da produção, de tudo que ele produzisse, ele tinha que dar uma parte. E a partir daí, dessas invasões, houve a formação dos reinos bárbaros. Esses reinos acabaram sofrendo um processo de junção de elementos com os romanos, e essas características dessa junção é que vão dar origem ali ao que nós denominamos de Europa medieval. Agora a gente vai trabalhar aqui com o reino dos francos, a gente vai falar sobre o Império Merovingio, né? Esse povo franco, ele ocupou ali o norte da Gália, no século V, a região do que hoje seria a França. Há uma ideia de um rei lendário chamado Meroveu, e o Clovis, o imperador ou o rei franco, seria um desses descendentes. O Clovis acaba sendo um dos reis mais importantes, primeiro porque ele vai se converter ao cristianismo, vai fazer uma aliança com a igreja. É lógico que o Clovis ele acabou sendo muito influenciado ali pela esposa dele, a Clotilde, né? E o Clovis vai ser muito importante com essa aliança com a igreja, e o Clovis também é o fundador da cidade de Paris, que naquele momento se chamava Leutécia, né? Essa sólida aliança entre o Clovis e a Igreja Católica justamente com o sentido de unificar o território e também expandir a fé cristã, certo? Mas o Clovis ele acabou ali consolidando muito porque com as conquistas que ele ia fazendo, ele ia distribuindo terras para os seus soldados, para os seus generais e também terras para a igreja, e isso fortalecia muitíssimo. Porém, com a morte do Clovis, os outros reis que vieram depois dele foram reis que ficaram chamados de reis indolentes. Por quê? Porque eram reis que tinham pouquíssima preocupação com a administração do reino. E a partir daí, quem ganhou muito prestígio, muito poder, principalmente a partir do século VII, foram os prefeitos de palácio, que eram uma espécie de ministros ali do rei que comandavam e administravam tudo. Então, a partir dos prefeitos de palácio, se funda a dinastia carolíngia no século VIII. E aí nós temos o Carlos Martel, o homem que acabou derrotando os árabes na Batalha de Poitiers no ano de 732, impedindo que os árabes pudessem fazer o processo de expansão para a Europa. O filho do Carlos Martel, também um prefeito de palácio, Pepino Breve, conseguiu ser coroado pelo Papa como rei do Império Franco. Por quê? O que aconteceu? O Pepino Breve conseguiu derrotar os lombardos e expulsar os lombardos do território de Roma, entregou esses territórios ao Papa Estevão III, e a partir daí o Papa Estevão III deu o título de rei dos francos exatamente para o Pepino Breve. O filho do Pepino Breve, o Carlos Magno, será de uma relevância extrema, depois nós falaremos dele. E após o Carlos Magno, nós temos o Luís Piedoso. O Luís não tinha as mesmas habilidades ali do Carlos, do Carlos Magno, no caso, o que acabou fazendo com que o Império fosse desestruturado, mas isso a gente vai ver depois também. Agora falando aqui do Carlos Magno, ele consolidou a aliança dele com a Igreja Católica, a aliança do reino franco com a Igreja Católica, que já vinha desde do avô dele, o Carlos Martel, passando pelo pai, o Pepino Breve, e ele foi coroado pelo Papa Leão, exatamente Leão III,
como imperador do Sacro Império Romano Germânico no ano 800, no Natal do ano 800. O que significava isso? Era a restauração do Império Romano. E o Carlos Magno seria exatamente o imperador. O Papa fez isso porque queria uma pessoa que o protegesse politicamente no Ocidente, em contraposição ao imperador de Constantinopla. Então vamos adiante aqui. No governo do Carlos Magno, nós vamos ter ali o denominado Renascimento Carolíngio. Esse Renascimento Carolíngio, o Carlos Magno ele incentivou a educação dos nobres, criando ali a Escola Palatina, trazendo diversos pensadores, filósofos do Oriente, para que eles pudessem ensinar as pessoas a ler e a escrever, principalmente as pessoas da classe nobre, lógico. Também com a ajuda da igreja, a igreja ali com seus bispos, com seus padres e também com seus monges ajudaram também nesse processo de educação, mas isso era uma educação voltada para a nobreza. Também ele estimulou as atividades intelectuais nos mosteiros, fazendo com que os monges ali eles acabassem por traduzir diversos livros antigos, livros de filosofia, a própria Bíblia em si. Ele estimulou a produtividade agrícola, ele também incentivou as questões comerciais, as práticas mercantis e a expansão militar, dominar cada vez mais locais e expandir a fé cristã. Após a morte do Carlos Magno, ficou no lugar dele o filho dele, Luís, o Piedoso. Só que ele não conseguiu manter o império, né? Ele não tinha a mesma habilidade do pai. Após a morte dele, os filhos acabaram dividindo o império em 3 partes, a partir do Tratado de Verdun, em 843. Uma nova onda de invasões entre o século IX e X ocorreu na Europa. Essa Europa já estava ali num processo de vassalagem, num processo de suzerania e vassalagem. O que seria isso? Carlos Magno dividiu o império para melhor administrar, criou marcas, baronatos, condados e etc. Né? E aí nesses locais começaram a surgir outros invasores. Os mouros, que são árabes, esses mouros invadiram basicamente ali a região da Península Ibérica, os magiares e os vikings. Tudo isso fez com que o poder central ele fosse colapsado, ou seja, ele fosse destruído, e a partir daí barões, duques, condes, marqueses passassem a ter poder muito maiores do que o do próprio imperador. Então, essa imagem aí nós temos exatamente na parte laranja, que é essa parte aqui, ó. Eu vou passar aqui esse tracejado vermelho. Isso aqui seria exatamente o território que o Carlos Magno ele acabou ali por herdar do Pepino Breve, né, do Reino dos Francos. Já, por exemplo, essas partes em amarelo aqui, que eu estou passando aqui agora para vocês, essas aqui foram as expansões que ele promoveu, as conquistas militares que ele promoveu. Aqui seria domínio exatamente do Império Bizantino, onde eu estou passando aqui para vocês agora, tá? E esses outros locais que aparecem aqui como estados tributários, né, em verde, aqui nesse verde, onde eu estou grifando agora, o que seriam? Seriam estados que eles eram autônomos, locais que eram autônomos, mas pagavam a proteção aos carolíngios, né? E aqui era uma área de influência, que os carolíngios também eles acabavam ali tendo uma grande influência nessa região eslava, ok? Então, adiante. Então, a formação aí do feudalismo. Depois daquela outra onda de magiares, mouros e vikings terem invadido a Europa entre os séculos 9 e 10, nós temos exatamente o seguinte: o processo de ruralização do Sacro Império Romano Germânico, o enfraquecimento do poder do imperador, aí passam a ter poderes aí os barões, os condes, os duques e os marqueses, um fortalecimento dessa nobreza, que eu acabei de citar, a expansão da servidão, ou seja, pessoas presas à terra que têm que trabalhar nessa terra para conseguir o seu sustento e pagar os impostos por estarem trabalhando nessa terra.
e os laços de dependência pessoal, principalmente nas relações de suzerania e vassalagem. O feudalismo ele constitui-se exatamente da seguinte forma: são laços pessoais entre nobres, estabelecidos pela relação de vassalagem, né? E também a partir da junção de instituições romanas, o colonato, que vai ser próximo à servidão medieval, e as tradições germânicas de comitatus e benefício. O que seria o comitatus? A ideia da fidelidade dos guerreiros ao líder, e o benefício, você receber ali um feudo, você receber um pedaço de terra ou um bem de importância, e a partir dali você utilizar esse bem de importância como uma riqueza, né? Então, desta forma. Nessa Europa feudal, as relações de suzerania e vassalagem elas vão se dar da seguinte forma, né? São relações entre dois aristocratas, dois nobres, relações recíprocas, onde o suzerano é aquele que é o dono do benefício, que cede esse benefício, esse feudo, para um vassalo, que presta o juramento de fidelidade a esse suzerano, e a partir daí há essa relação de suzerania e vassalagem. O suzerano é aquele que doa um determinado feudo, um determinado bem de importância, e vassalo é aquele que recebe esse bem de importância. E nesse feudo, que era também chamado senhorio, esse feudo ele era dividido da seguinte forma: manso senhorial, que era onde os servos eles trabalhavam de maneira gratuita para os senhores, isso era chamado de corvéia. Tudo aquilo que os servos produzissem nesse local pertencia ao dono da terra, ao senhor, ou seja, o barão, o conde, o duque, o marquês. Havia o manso servil, que era um lote que os servos recebiam para produzir ali os seus alimentos, só que parte dessa produção eles tinham que entregar ao seu senhor, e isso era chamado de talha. E temos também o manso comum, que eram terrenos baldios, bosques, áreas de pastagem, e esses recursos que eram retirados dali, eles eram de todos os moradores, podiam ser dos senhores e podiam ser também dos servos. Mas só que as atividades de caça, elas ficavam restritas aos senhores, os servos não podiam fazer, tá bom? E aqui nós temos aí a representação de um castelo medieval, é o castelo de Harlech, no país de Gales, né? Esse castelo aí era o centro do senhorio dessa localidade. A sociedade feudal ela era organizada basicamente em clero, nobreza e campesinato. Nessa divisão, a igreja acabava aqui dizendo que isso obedecia às regras e às leis de Deus ou à vontade de Deus. Haviam pessoas que oravam, havia pessoas que lutavam e havia pessoas que trabalhavam. Essa estrutura social ela era rígida e era hierarquizada. Dificilmente uma pessoa conseguia fazer o processo de ascensão social, havia pouquíssima mobilidade social durante esse período da denominada Alta Idade Média. A economia era baseada na agricultura, né? E a produção feudal ela era exatamente o que? Ela era de subsistência. Tudo que era produzido no feudo era para consumo próprio. É lógico que havia alguma atividade comercial, mas era pouquíssima, representando quase nada. Também faltavam moedas, né, já que havia uma escassez ali de metais para produzir essas moedas. Então, quando haviam essas trocas, que eram raras, essas trocas elas acabavam sendo feitas ali in natura. Por exemplo, eu tenho trigo, troco por cevada. Então, ela acabava se estruturando dessa forma, essas trocas. Então, a sociedade ela pode ser organizada desta forma aí. Clero, que são membros da igreja, ali são responsáveis pela preservação da fé, são aqueles que oram pela salvação de todos. A nobreza, que é exatamente a elite política, os nobres são nobres por nascimento, por sangue, eles defendem o mundo cristão, e os camponeses, que são a maioria da população ali, e acabam sendo aqueles que são os produtores de alimentos, são presos à terra. E um outro grupo que são os vilões, são trabalhadores livres, que eles acabavam ali vagando pelos senhorios, trabalhando um dia sim, um dia não, em determinadas localidades para garantir o seu sustento e, em certa medida,
com que eles produziam nas terras onde eles trabalhavam, conseguiam o sustento dele e davam ali o pagamento em trabalho e também em produção de alimentos aos seus senhores, né? Eles não eram presos às terras. Depois os vilões, eles vão acabar fundando as vilas e as cidades, tá? Daí a ideia de vilas, a ideia de vilões. Então agora aqui a gente vai para a Baixa Idade Média. Essa Baixa Idade Média é um período que vai ali do século XI até o século XV, é um período de grandes transformações. Vamos vê-las. Então, primeiro começa um processo de transformação. Novas técnicas vão surgir para um aumento de produtividade. Vai começar a se estabelecer o moinho hidráulico, aí já não vai precisar da força humana para moer grãos, vai se utilizar a força hidráulica, a força das águas. Vai se desenvolver a charrua, que é exatamente um arado, né, que escava a terra, é um arado de ferro. Vai haver uma nova atrelagem dos animais, que não vão ser mais atrelados pelo pescoço, mas sim vão ser atrelados, aliás, não vão ser mais atrelados pela barriga, vão ser atrelados ali pelo pescoço, que vai facilitar ali na utilização da força deles. E um sistema trienal de rotação de culturas, onde vão dividir a terra em 3 partes, uma descansa enquanto as 2 outras produzem. A partir disso vai haver uma maior oferta de alimentos e vai ocorrer também um crescimento demográfico. O que seria um crescimento demográfico? Vai aumentar o número de pessoas vão estar mais fortes, então vão nascer mais pessoas por causa disso também. E também vai existir um excedente agrícola, ou seja, vão produzir mais do que precisam no feudo, e produzindo mais do que precisa no feudo, também aumenta e cria-se a atividade comercial, que nós vamos ver no próximo quadro. Então, a partir desse aumento de produção, e também dessas novas técnicas, não vai precisar de tanta gente, e também do aumento demográfico não vai precisar de tanta gente trabalhando no feudo. Então, muitas dessas pessoas acabam se tornando vilões, saindo dos feudos e indo para ao redor desses feudos nas vilas. Isso acaba se estabelecendo aí o crescimento do comércio, já que existem ali excedentes de produção. Surgem as manufaturas, as cidades revigoram, ressurgem e, a partir daí, se estabelece a burguesia. Que era exatamente o que? Essa burguesia? Esse nome vem exatamente dos habitantes dos burgos, que são as cidades fortificadas. Então, a partir do processo das cidades. Essas transformações aí também elas vão se dar no modo de produção a partir do século XIII, no modo de produção feudal. Por quê? No modo de produção feudal não havia trocas monetárias. A partir do momento que o comércio ele se reestabelece, começam a se formar feiras de comerciantes, aí também atividades comerciais e manufatureiras vão existir, ressurge o comércio de longa distância e há uma ampliação de crédito. Então, tudo isso vai ocorrer durante esse período aí da Idade Média, desse período de transformações da... E aí nós temos as principais rotas comerciais que vão acabar se estabelecendo durante esse período, ó, né? A Liga Hanseática, Genovesa, Veneziana, Catalã, de Champagne, rota comercial terrestre, rota marítima ali pelo mar Mediterrâneo, e os pontos vermelhinhos são as várias feiras. Essas feiras ali elas duravam entre 30 e 60 dias, tá? E ali a Europa comerciava, e foi a partir dessas feiras que surgiram também os bancos. Então, esse organograma ele fica claro. A partir do século XII ali, no campo, começaram a ocorrer a abolição das obrigações servis, porque tinha muita gente na localidade, o trabalho passou a ser um trabalho assalariado, muitas pessoas abandonaram o campo, foram para as cidades. A partir daí houve o desenvolvimento das corporações de ofício, que são locais ali de trabalho onde há ascensão social, acontece o desenvolvimento do comércio, os bancos, e a partir daí um choque entre 2 visões de mundo. As visões dos senhores feudais, que eram visões ligadas a não ascensão, né? Não ascensão social, né? Uma economia voltada somente para as questões das trocas, certo? E a ideia burguesa, que era uma ideia que
valorizava principalmente isso aqui, ó. Valorizava o lucro nas relações comerciais, tá bom? Então essas duas visões de mundo elas vão se chocar, ok? E aí temos a partir disso, do desenvolvimento da cidade também, o desenvolvimento artístico durante esse período, desenvolvimento artístico e intelectual. As universidades elas vão surgir exatamente no seio da igreja. A primeira universidade vai surgir ali por volta de 1085, né? Aí depois surgem outras, a primeira surge na Itália, aí surgem outras, como por exemplo Cambridge, Oxford, né? Paris, surgem diversas ali. Então a igreja também tentava associar ali o pensamento greco-latino com as ideias da igreja católica, né? Tentava associar a fé com a razão, com a ideia da escolástica. Mudanças também vão marcar essa Europa na Baixa Idade Média, né? Principalmente a arte, né? Vamos ter a arte românica ali do século XI até o século XIII, né? Serão construções, edifícios sóbrios, pouco iluminados, né? Na pintura é uma produção de imagens bidimensionais, né? Com profundidade religiosa, extremamente religiosa. E a arte gótica ali, século XII ao século XV, catedrais majestosas, grandes vitrais, né, esculturas expressando a beleza do ser divino, e as pinturas ali mostrando uma leveza, mas também mostrando a religiosidade. Vamos lá para os exemplos aí. Então, a arte românica aí, a abadia de Murbach, né, e a arte gótica, a catedral gótica aí, a fachada de Notre Dame, que infelizmente acabou passando por um incêndio recentemente. Então aí a gente pode ver a diferença dessas duas formas de estruturação arquitetônica. As cruzadas elas foram exatamente uma expansão e uma tentativa de expansão do cristianismo, né? E também a reconquista de Jerusalém que estava sob posse dos muçulmanos. Então, era a retomada da Terra Santa e reaproximar também do cristianismo de Constantinopla. Essas expedições elas acabaram sendo estimuladas ali por questões religiosas, mas também por questões comerciais, por questões sociais, né? A primeira cruzada ali foi a cruzada que tomou Jerusalém em 1096. Os muçulmanos acabaram retomando Jerusalém em 1187. Em 1291 houve o último reduto cristão no Oriente, então com isso as cruzadas acabaram fracassando. As consequências dessas cruzadas foram o seguinte: crescimento do comércio, passou a haver um comércio de longa distância, o fortalecimento do poder real, porque muitos reis que organizavam essas cruzadas, né? E muitos nobres também acabavam organizando, enfraquecendo seu poder. A redescoberta das obras greco-romanas, principalmente nos contatos que tiveram com o árabe, e a ampliação da influência cultural islâmica também no Ocidente. A crise do feudalismo ela se dá a partir ali do século XIV, né? A Europa foi atingida por diversas crises em série, problemas climáticos que fizeram com que a produção baixasse bastante, a grande mortandade causada pela peste negra, que matou cerca de 75 milhões de pessoas na Europa, a queda da produtividade agrícola devido aos problemas climáticos, levando a grande fome, matando grandes quantidades ou contingentes populacionais, revoltas e fugas de camponeses das suas localidades de trabalho, já que eram muito explorados, né? Revoltas de trabalhadores urbanos, né? Essas revoltas de camponeses ficaram conhecidas também como jaques, né? E essas revoltas de camponeses também foram muito importantes. O poder dos senhores feudais declinava e a burguesia se enriquecia com o comércio, os reis se fortaleciam justamente com o apoio da burguesia. As respostas à crise, as camadas sociais na Baixa Idade Média reagiram das seguintes maneiras. Primeiro, as insurreições camponesas, as jacres, no século XIII, que às vezes matavam senhores feudais, queimavam plantações, disputa dinástica entre os nobres para ampliar território, como, por exemplo, foi o que ocorreu ali com a Guerra de 100 Anos. Essa Guerra de 100 Anos ocorreu entre a Inglaterra e a França. O rei da França, Carlos IV, morre em 1328
e o rei da Inglaterra, o Eduardo III, reivindica o trono, porém os franceses não queriam, não aceitaram isso, e a partir daí o que houve? Houve exatamente alçado o trono primo do Carlos IV, que foi exatamente o Filipe de Valois. Ele assume o trono, o Eduardo III não aceita, começa uma guerra, né? Essa guerra também foi por um outro motivo, que era exatamente pela região de Flandres, que era uma região rica e produtora de lã. Então a guerra se deu exatamente por isso. Essa guerra durou ali 116 anos, né? A Joana d'Arc também teve uma participação efetiva nessa guerra, enaltecendo ali o sentimento dos franceses em combater os ditos invasores inimigos. Ela acaba sendo capturada pelos ingleses, sendo queimada viva como uma bruxa, porque a Joana d'Arc dizia ali que recebia visões de Deus para guiar o exército francês. Os franceses acabaram saindo vencedores e consolidando, no final das contas, a monarquia francesa, e os ingleses também consolidaram sua monarquia a partir disso. A burguesia apoiou o fortalecimento do rei. Por quê? Porque ela queria abrir mercados. Os mercados eram controlados pelos nobres. Se houvesse somente uma pessoa comandando, seria melhor. Dessa forma, surgia na Europa ali a centralização do poder. Os reis passavam a controlar todos os senhores feudais, principalmente porque eles conseguiram empréstimos com os burgueses, conseguiram exércitos, né? Os burgueses passaram a comandar o comércio no Ocidente, também trazendo do Oriente muitos produtos. A aristocracia, para não perder poder, apoiou os reis e continuou com os cargos públicos, e assim se deu basicamente o fim dessa estrutura feudal, com o processo de centralização do poder na figura dos reis e também com a ascensão da burguesia. Moçada, essa aí foi nossa aula de Idade Média. Forte abraço a todos e a todas, até a próxima.